Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia, sempre um prazer, uma honra. Toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem encontro marcado no meu canal no YouTube. Hoje ao meu lado aqui o prazer de receber o Robson Ramos, torcedor do São Paulo. São Paulo tá feio, Robinho. Que São Paulo saiu feia. Depois do Tadieres, a gente nunca mais falou, né? Eu tava de férias também. Falar, não tinha assunto, né? Mas vamos começar, já falando de São Paulo, o Diego Souza saiu. Agora saiu, tá acertando com o Botafogo, né? Essa semana, hoje deve definir tudo e aí ele vai atuar no Fogão durante esse ano, pelo menos até o final do ano, ainda por empréstimo. É um dilema para o São Paulo, porque ao mesmo tempo que é um jogador contestado hoje pela torcida e que de fato não tem atuado tão bem, é o último artilheiro de São Paulo, é o artilheiro de 2018, fez gols importantes, pelo menos naquela boa fase do time, né? E a rigor, o São Paulo ainda não tem um substituto, não para o Diego Souza, mas um atacante que de fato resolva, ainda que o Pablo tenha feito a maior parte dos gols do time esse ano, só que foram poucos gols, né? O São Paulo fez poucos gols. O São Paulo vamos elevar o nível do futebol? Vamos falar de Champions League? E muito, né? Essa semana, o PSG sendo PSG, né? O PSG sendo PSG no momento em que não precisaria ser PSG, porque fez uma grande partida em Manchester, ganhou com autoridade lá por 2-0 e fez um bom primeiro tempo em Paris na quarta-feira, a meu ver, na terça-feira, né? Sim, foi o jogo. Terça-feira. Mas aí tem algumas coisas que você falou, Paris sendo Paris, talvez Buffon sendo Buffon. Buffon é o maior goleiro do mundo, gente. Mas e já é algumas temporadas, mas ele falhou. Ele deu a bola no pé. Falhou, mas a bola foi com efeito. A bola foi foi batida, foi com efeito. Era que ele esperava que aquela bola fosse cair na frente dele para ele fazer a defesa em 2 lances. Mas se acontece aqui com o goleiro, mais ou menos, a gente pega no pé. Não, mas tá certo. No pé, um goleiro da qualidade dele. Não pode. Foi uma falha a lá Oliver Kahn. Na final da Copa do Mundo do Brasil. Mas por que eu estou destacando tanto essa falha do Buffon? Porque aquele 2-1 a 29 do primeiro tempo ajudou demais o Manchester United. Se vira 1-1, a pressão é contrária, né? A pressão é do Paris sobre o Manchester, porque o Manchester ainda não tinha feito o resultado de vitória. Ele ficou por um gol o restante do segundo tempo e conseguiu numa outra infelicidade, porque o pênalti do Kimpembe, que para mim foi... Não foi. Porque teve quem discutiu, né? Foi uma infelicidade danada, porque ele nem viu a bola, mas ele virou com o braço aberto. Mas a zona aberta. Ele assumiu o risco. Olha só, eu acho que eu também não daria. Se eu fosse árbitro, acho que eu não daria pênalti. Mas a regra é essa. Sim, exatamente. Então vamos discutir a regra. Aliás, o árbitro não deu, ele deu por causa do VAR. Então, mas tudo bem. Então vamos discutir a regra. Se não vale, não vale. Agora, que ele abriu os braços, enfim. Mas se tivesse de costas, se tivesse no chão deitado. Só uma correção, falei terça-feira, não, foi quarta. Terça foi o baile do Real Madrid. É verdade. Não, mas ia chegar nesse momento. Mas só pra fechar aqui o PSG, você vai falar aquilo que você falou antes aqui, que o Thiago Silva tem pesadelos com o Lukaku? Não, eu não falei isso. Eu tô enchendo o saco. Mas de novo, né? Mas na quarta-feira teve esse pesadelo, sim. É verdade. Vamos falar de Real Madrid. O Real Madrid vai precisar de uma reformulada geral ali agora, hein? Eu acho que o sinal foi aceso para a reformulação geral. Acabou o ano pro Real Madrid. O Solari não é o cara. Acabou o ano porque foi mal construído. Quando o Real Madrid vai lá e arranca o técnico da seleção espanhola no meio da Copa do Mundo, um dia antes da estreia da Copa, e ele não dá resultado. Aí o Solari, para mim, foi só uma extensão disso. O Robson provou que ainda não tem capacidade para isso, e metade do elenco, pelo menos, já está vencida. Vencida seja por capacidade de resolver mesmo, ou até por empatia, vontade. O Marcelo é um cara que não quer mais jogar no Real Madrid. Gareth Bale não quer mais jogar no Real Madrid. Tá difícil, né? O Benzema não tem o mesmo nível de atuação que tinha há alguns anos atrás, ainda que faça gols. E agora ele tá jogando todos os jogos de titular, hein? Ele reclamava que não tinha oportunidade. Poxa vida, não tem. O Real Madrid vai precisar mudar tudo. Tá fora. Poucos jogadores vão ficar ali. Tá fora. Talvez, quem sabe, se essa saída do Paris Saint-Germain resultar, como dizem aí, numa futura negociação com o Neymar para voltar para a Espanha, e ainda há aqueles zum de Real Madrid, já é um bom começo. Mas precisa também de um bom comandante. Eu me recuso a falar de Neymar nesse vídeo. Vamos falar. Não, porque o Neymar só quer saber de camarote agora. Sim, o negócio dele é só camarote. Mas eu não condeno ele, não. Ele estava de folga, ele estava liberado pelo clube. Eu não gostei. Eu sempre defendi muito o Neymar, achei que ele exagerou nesse momento. Ele tem que cuidar mais da exposição dele, está muito complicado. Porém, eu continuo sempre ressaltando que o Neymar, como jogador de futebol, não causa problema a ninguém. Né? Ele não é mimado, como dizem. Eu acho continua fazendo. Não foge de pancada. Não atrasa, não foge de pancada, não falta em treino. Agora, ele quando se contunde fica fora, e ele é um cara que gosta do holofote. Tá certo. Ô Robinho, vamos falar de Libertadores da América agora? Vamos. Só os Atléticos se deram mal na Libertadores, os times brasileiros, né? O Atlético Paranaense jogando fora de casa contra o Tolima, olha o Tolima aí.
E o Atlético Mineiro contra o Cerro Porteño. Foi pior. Perder Foi porque jogou Colômbia, né? Tá razoável. Mas perder pro Cerro em casa, Perder e pro o Cerro Cerro em lá casa, no Defensor e do o Chaco vai ser Cerro que difícil. não é o Cerro de antigamente, já faz umas 2 temporadas pelo menos. Tá, né? mas aí eu vou falar das vitórias dos clubes brasileiros. 1-0, o único que ganhou demais foi o Flamengo, que ganhou de 2-0. O Grêmio Isso. empatou, o Inter ganhou, o Cruzeiro ganhou de 1-0, o Palmeiras ganhou de 2-0, poderia ter ganhado por mais até. Aliás, o Flamengo é de 1-0, né? O Flamengo ganhou de 1-0 O Palmeiras também. ganhou de 2-0. Palmeiras ganhou de 2-0. É. Assim, eu não sei se é medo, o que é. Ou vou voltar a bater aquela tecla. A nossa cultura de futebol retranqueiro. É 1-0 e segura o resultado. Mas como é que pode o futebol brasileiro estar nesse nível? Está me incomodando num grau. Cultura técnicos de retranca. Então, a gente criou essa cultura há algum tempo atrás e está achando que está pelo caminho certo. Tá difícil. Gente, o futebol brasileiro precisa voltar a ser apresentado jogando bola, propondo o jogo, agredindo o adversário. Olha só, o Palmeiras... É compreensível, algumas coisas são lá fora, Tudo o bem. Palmeiras querer se guardar, mas é que eu não sei se o Palmeiras joga assim aqui. Aí se ganha, o pessoal fica, tá vendo, mas ganhou. Mas ganha. Os resultadistas de plantão. Ganha no fio da navalha. Não é esse o futebol, nem que o palmeirense quer ver. Só que do jeito que ganha no fio da navalha, perde também no fio da Perde. navalha, porque não mata o jogo. Exatamente. Não mata o jogo. O Palmeiras tomou sufoco. Você corre Tudo muito bem, risco. ganha. Enfim. Vamos lá. Copa do Brasil, o Santos venceu por 4-0, tá classificado, enfrenta o Atlético de Goiânia. Correto. Tivemos aí o Fluminense também, que passou o Ganso fazendo o primeiro gol. Gol de barriga, cara. Contra o Ipiranga, né? Contra o Ipiranga. É. Vitória do Fluminense vencendo aí. E esse final de semana tem Santos e Corinthians. Eu acho que vai ser um bom jogo, rapaz. Santos classificado já, hein? O Corinthians é um time que não adianta. Não conseguiu jogar bem esse ano ainda. Fez 2 boas partidas no ano, o Corinthians, pra mim. Contra o São Paulo, e mais no segundo tempo. E contra o time contra o Racing, no jogo de volta da Sul-Americana. Foi um bom jogo do Corinthians no segundo tempo também. O Carille ali meteu o Wagner Love, o time funcionou bem e tal. Mas no geral não tem jogado bem. Porém, o Corinthians ganhou um clássico do São Paulo, ganhou o clássico do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras, é verdade. Né? Tem ganhado os clássicos, tem jogado relativamente bem. O Santos ganhou um e empatou o outro. Então, para mim vai ser um bom jogo porque o Santos dá qualidade ao jogo. Com Cueva ou sem Cueva? Cueva já pisou no tomate, já hein, meu? chegou atrasado, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. São Paulo não quis falar sobre ele na entrevista coletiva. São Paulo ele consegue montar o time sem ele, se precisar. Mas eu acho que ele daria um pouco mais de qualidade para o meio campo do Santos. Eu acho que o Santos tem um pouquinho mais de vantagem que o Corinthians aí. É no Pacaembu ou na Vila? Não, é lá no Itaquerão. Joguei no Itaquerão. É Corinthians mandando? Corinthians e Santos, Então, Corinthians bom, e Santos é difícil, mas eu ainda acho que o Santos leva a pequena vantagem. Forte abraço pra você.